Nós aceitamos, quando nós aceitamos ao Senhor, quando nos entregamos ao Senhor, o Senhor nos recebe, na verdade, transformações começam a acontecer em nossas vidas. E de forma, quem já fez a aula com o pastor Márcio, já ouviu falar da justificação, regeneração e adoção. Eu vou falar sobre justificação, próxima semana vai ser regeneração. E na outra, a adoção. Essas três ações do Senhor na nossa vida acontecem simultaneamente, mas cada uma significa uma ação em nosso ser. Nós cremos na expiação do Senhor. Alguns aqui, que quer dizer o sacrifício do Senhor naquela cruz. Eu tenho aqui algumas anotações que falam a respeito da expiação. A expiação diz: cremos que Jesus Cristo, pelos seus sofrimentos, pelo derramamento do seu próprio sangue, pela sua morte na cruz, fez uma expiação completa para todo o pecado humano, e que esta expiação é a única base de salvação e que é suficiente para todos. Nós precisamos crer que o Senhor morreu naquela cruz por nós, amém? Amém? Quantos estão aqui? A expiação é o ato, o sacrifício de Jesus naquela cruz. Eu quero dizer que antes da vinda de Jesus, quando Adão e Eva estavam lá naquele jardim, eles tinham livre acesso a Deus. Eles poderiam, às tardes, o texto de Gênesis diz que às tardes o Senhor ia e conversava com eles. Eles tinham um relacionamento com Deus direto. Com o pecado da desobediência, a gente não vai entrar nesse assunto no profundo, mas quando o pecado entrou no mundo, houve uma quebra do relacionamento direto que nós tínhamos com o Senhor. Por isso, Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, e aí foi se passando o tempo e foram tendo que ser criados meios para que o relacionamento do homem com Deus fosse restabelecido. A forma que os servos de Deus tinham de se redimir dos seus pecados eram por meio de sacrifícios. E o texto de Levíticos 16 fala a respeito da expiação, que fala a instrução do Senhor para Moisés passar para Arão. E aí que Arão era o sumo sacerdote, enfim. Nesse contexto aí, a instrução de Deus era: separa um novilho, separa um carneiro, que esses vão ser os meios, o sacrifício desses animais vai ser o meio de eu perdoar os pecados. Gente, eu estou resumindo muito, tem muita explicação. Levítico, se eu for ler. Mas o resumo é: o relacionamento direto que o homem tinha com Deus foi quebrado pelo pecado. O pecado nos afasta de Deus. Uma conversa com uma pessoa em aconselhamento, ela falou assim: nossa, agora eu entendo quando a gente prega e que o pecado nos afasta de Deus. Porque o pecado, quando você ama Deus, traz vergonha. E quanto mais isso acontece, mais você se afasta de Deus. Mais você não consegue voltar para o relacionamento que você tinha com Ele. E eu tenho conversado com pessoas que têm falado: tá difícil voltar a orar como eu orava, tá difícil voltar a ler como eu lia, tá difícil ter aquele relacionamento que eu tinha com Deus, tá tão diferente, tá tão mais frio. E eu quero falar para vocês que nós não devemos ser guiados pelo que nós estamos sentindo. A palavra de Deus é uma. Que eu não estou sentindo nada aqui, o louvor foi bênção, eles cantaram legal, mas eu não senti nada. Ei, uma coisa que eu aprendi no seminário: às vezes a gente vai pregar e vai dar uma palavra, ele falou, para pedir uma dificuldade que a gente está tendo para uma pessoa, para ajudar uma pessoa, mediante, não um achismo meu, mas mediante a palavra de Deus, uma coisa que eu estou vencendo. E isso não é hipocrisia, é fé. Eu creio nessa palavra aqui.
Quantos creem nessa palavra? Mas eu vou ser forjada por Deus, transformada por Deus até eu me encontrar com Ele. Tem coisa que eu estou aprendendo, outra pessoa vocês que estão aí já aprenderam, porque eu vou ser forjada e tratada pelo Senhor até eu me encontrar com Ele. Você vai ser forjado e tratado pelo Senhor até se encontrar com Jesus, amém? Nós vamos nos encontrar com Jesus. A minha expectativa é ver a face de Deus, amém? Então, o meio de restabelecer uma comunhão com Deus era por meio de sacrifícios. E nesse texto de Levítico fala a respeito dessa expiação. Para ser restabelecido o nosso relacionamento direto com Deus, foi preciso a vinda do Senhor Jesus. E no processo da nossa caminhada de ser transformados por Deus, me desculpa, não consegui tirar. E no processo dessa transformação que nós vamos passar até nos encontrarmos com Deus, nesse momento precisava ser restabelecido o nosso relacionamento com o Pai. E antes de falar do ato em si, eu queria que nós abríssemos a nossa Bíblia em Romanos 5, que fala bastante a respeito da justificação, que é o tema dessa noite. Romanos 5, do versículo 1 até o versículo 11. Amém? Romanos 5. Não sei porque eu olho, gente. Amém. Quem não trouxe a Bíblia, já está aqui. Justificados, Romanos 5, a partir do versículo 1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, porque nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém? Aqui fala sobre todo o processo da justificação. E antes de nós sermos alcançados por esse Deus, a graça de Deus nos alcança. Tem a graça que precede a nossa conversão. Porque nós, quando o nosso relacionamento com Deus foi quebrado, a nossa natureza humana naturalmente não iria se voltar para Deus. Então há uma graça que precede esta conversão. E essa graça começa a agir antes do nosso processo de conversão. Há uns estudos que falam que crianças que mesmo que não se convertam porque estão na idade da inocência,
crianças que em algum momento da sua infância participam de uma EBF, participam de alguma programação na infância, quando na fase adulta tem uma propensão maior de na fase adulta se converter, porque ela já teve um contato, uma experiência com o Senhor. Nós aqui estamos começando a falar da graça de Deus que começa a agir antes da nossa conversão. Mas aí a gente está falando, vai falar agora da fase depois de que nós nos convertemos. Do que acontece depois que nós nos tornamos nova criatura. Semana passada teve o batismo, onde pessoas se decidiram pelo Senhor, pessoas se posicionaram dizendo que eu sou do Senhor. E elas se tornaram novas criaturas, amém? Pessoas que se decidiram e tomaram uma atitude pública de dizer, eu pertenço ao Senhor. Mas depois disso há um processo de transformação das nossas vidas. E nós precisamos entender a ação do Espírito Santo em nós. Nós não somos nada sem a doce presença do Espírito Santo. É Ele que transforma a nossa mente. Nós precisamos passar verdadeiramente por um arrependimento genuíno e completo. O arrependimento significa metanoia, que é a mudança de mente em relação ao pecado. Nós precisamos mudar a nossa mente, o nosso entendimento a respeito das coisas que nós vivíamos e agora que nós vamos decidir viver. Uma palavra que me impactou muito na terça-feira, num culto que eu estava, que a pessoa falou, nós precisamos saber quem nós éramos antes de Jesus e quem nós somos agora com Jesus. Eu tinha muito medo, assim que não que eu me converti, mas que eu comecei a participar aqui ser dessa igreja. E acabei me participando de alguns trabalhos evangelísticos, de evangelizar. Fui eu, Rafael Fernandes, acho que daqui da igreja só eu, Rafael Fernandes. Foi a Débora, irmã da Lisandra. A gente foi para São Paulo, estava tendo alguma coisa, não sei se era Copa, enfim, um primeiro jogo que ia acontecer, ia ser lá, acho que era a Copa. E a gente foi lá evangelizar, e eu participei desse projeto, desse treinamento, participei de outros, e eu tinha um pavor terrível de evangelizar. Terrível. Meu Deus, que eu vou chegar na pessoa, oi, tudo bem? Quer aceitar Jesus? Oi, tudo bem? Toma um folheto. Faz uns 10 anos isso, eu acho. 9, não sei. E eu tinha um pavor disso, porque além de só entregar o folheto, claro que eu creio que todo método evangelístico é válido. Mas no meu entendimento ali, eu já estava entendendo que era necessário eu falar algo. E era necessário eu estar sensível à voz de Deus para falar algo para a pessoa. E um desses treinamentos me impactou muito. E a pessoa que estava pregando, ela falou assim, a maior forma de você evangelizar precisa ser, além de, claro, seu testemunho, você saber quem você era antes de Jesus e quem você é agora com Jesus. Pensa aí. Você consegue falar assim, eu era assim, assim, assim e assim, e agora com Jesus, eu sou assim e assim e assim. E aí, pô, show. Agora eu já sei como evangelizar. Mas aí ainda ficou um desafio, nesse momento um desafio ainda maior no meu coração. Quem eu era antes de Jesus? Como que eu era? E de acordo com que eu fui amadurecendo, conhecendo ao Senhor, eu percebo que a maior mudança foi realmente na minha mente, de como eu via as coisas. De como eu mudei, deixei de fazer uma coisa e comecei a fazer outra, não porque alguém me mandou, não porque alguém falou assim, isso aqui é errado ou isso aqui é certo, mas o Espírito Santo de Deus que foi ministrando. E olha, não foi. Tem gente que a gente prega, aceita Jesus, usava cigarro, droga, bebida, enfim. Qualquer coisa, enfim, tinha uma inclinação para determinada coisa. No outro dia já pega ojeriza esse pecado. No outro dia já não quer mais.
Mas vou falar como os réis mortais, que para muita gente vai ser um processo de libertação. Um processo de você se levantar, cair, levantar e errar, acertar, e errar e acertar, até que você vai se ver liberto totalmente daquilo. Amém? Eu creio que se eu fosse chamar algumas pessoas aqui para testemunhar, realmente, alguns iriam falar, quando o Senhor me alcançou, eu nunca mais quis fazer aquilo. Mas também eu creio que muitos outros iam chegar assim, olha, foi um processo. E até hoje tem sido um processo. E o Senhor tem me libertado e me transformado. Eu hoje posso dizer, eu não estou totalmente transformada e liberta de tal coisa. Mas o Senhor mas eu posso te dizer, da onde eu saí e onde eu estou hoje. Amém? Até a gente se encontrar com o Senhor tem tanta coisa para transformar na gente. Tanta coisa para limpar no nosso coração. Tanta coisa a gente acha que consegue olhar no outro, mas não consegue enxergar no nosso coração que precisa ser tratado, que precisa ser curado, que precisa ser liberto. A gente precisa de glória em glória. Eu vejo que alguns encontros com Deus que eu tive me deixaram uma marca, que mudaram uma coisa no meu coração. Mas no outro mudou outra coisa. Nós precisamos ansiar por esse relacionamento com Deus que vai nos transformando e nos moldando conforme a vontade dEle. Eu não tenho pretensão de você aceitar Jesus hoje e amanhã você ser outra pessoa. Não, esse é o objetivo, sim. Mas até lá, há um processo de Deus na sua vida. Há um processo de transformação. Mas é preciso que você no seu interior se posicione. Senhor, me trata nisso aqui. Eu preciso ser curado, eu preciso ser liberto disso, eu preciso ser transformado nisso. E no processo de relacionamento com Deus, Ele tem isso para fazer na sua vida. A graça de Deus começa a nos atrair, começa a transformar, a alcançar o nosso coração. Um dia a gente está mais sensível à voz de Deus, e essa graça vai, só que nós temos o livre-arbítrio de escolher pelo Senhor ou não. E essa graça vai nos alcançando e o Senhor vai testificando coisas no seu coração até o momento que você precisa escolher pelo Senhor ou escolher a vida que você continua vivendo. O Senhor está aqui neste lugar, amém? E foi dito aqui assim que eu peguei esse microfone. A palavra de Deus nos afirma que Ele, quando a gente estiver em 2 ou 3 reunidos, o Senhor ali estaria. Mas em Isaías 6 diz que a glória do Senhor inundou o templo e os anjos do Senhor começaram a estar naquele lugar e os anjos começaram a cantar: Santo, 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 Santo é o Senhor, porque a glória do Senhor inundou aquele lugar. E naquele momento que Isaías viu que a presença do Senhor inundou aquele ambiente, ele falou: ai, Senhor. Ele falou, já falei isso aqui outras vezes. Quando eu estou na presença do Senhor, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Mas quando a presença do Senhor inundou o templo do Senhor, ele falou: ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo impuro, Senhor. Eu não sou digno de estar neste lugar. Aí o Senhor fala para o anjo dele: pega ali uma brasa no altar. E aquela brasa, ao tocar a boca dele, o purificou. O altar do Senhor está aqui. A presença do Senhor está neste lugar, amém? Gente, uma das coisas que eu estou com expectativa no meu coração, como desejo no meu coração, eu sabia que o Senhor estaria aqui neste lugar. Porque a palavra de Deus me afirma isso. E eu não tenho mais a pretensão de entrar na presença de Deus e sair da mesma forma. Nós precisamos criar essa expectativa, ter esta fé, que quando nós entrarmos na presença de Deus, algo diferente vai acontecer no nosso coração, e Ele vai transformar, e Ele vai nos curar, e Ele vai nos libertar. Eu não estou falando que hoje você vai sair totalmente diferente. Eu estou falando que você hoje pode sair com algo transformado no seu coração. Porque o meu Deus, que está vivo, que não está numa cruz, Ele está aqui. Ele está aqui e Ele quer transformar o seu coração.
gente podia estar lá na frente. Eu digo por mim. É tanto medo. É tanto anseio. Por quê? Eu estou confiando na força do meu braço? Deve ser por isso. Deve ser a falta de confiança em Deus. A falta de confiança não que eu sou capaz, porque realmente é um tal de levanta. Mas parece que é incredulidade, que há incredulidade em nossos corações. Um dia a nossa fé está fervorosa. No outro dia, a chama parece que diminui. Por quê? Nós começamos a olhar para as circunstâncias. Realmente, as circunstâncias não estão favoráveis. As circunstâncias várias e várias vezes não vão estar favoráveis. Mas uma coisa eu posso te dizer: o meu Deus, o Deus dessa palavra, permanece o mesmo. Ele é o mesmo. Ele não mudou. O nosso Deus não mudou. E a esperança que eu quero sair daqui deste lugar nessa noite é que o meu Deus, em sua riqueza e glória, na sua soberania, no seu poder, olha para nós. Aqui está falando que Ele enviou o seu Filho para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Tem uma parte do texto que fala assim: talvez alguém se anime a morrer por alguém bom, mas o Senhor fez ao contrário. Ele olhou para as nossas sujeiras, impurezas, todos os nossos pecados, todas as nossas mazelas, e decidiu enviar o seu Filho para morrer por nós. Talvez alguém se anime. Essa parte aqui, talvez alguém se anime a morrer por alguém bom. Mas Deus decidiu enviar o seu Filho para morrer por nós. Você pode se colocar de pé no seu lugar? Não tem a ver. Louvor de novo, mas é um louvor animado e às vezes a gente nem presta atenção no louvor. E ele fala, vou dizer novamente, não é para tocar ele, fica tranquilo. Está escrito no louvor, no caso, não é na palavra. Eu fui comprado, justificado, presta atenção nisso. Eu fui comprado, justificado, a minha vida foi paga lá na cruz. O meu passado está tudo pago, foi apagado pelo meu Jesus. Nós somos justificados pelo Senhor. O nosso relacionamento com Deus, Michel de louvor. O nosso relacionamento com Deus foi quebrado. O relacionamento do homem, oi gente, eles são bonitos, belos, homens e mulheres de Deus, mas pay attention, preste atenção aqui rapidinho. O relacionamento do homem com Deus foi quebrado. Um meio no Antigo Testamento de restabelecer esse relacionamento foi os sacrifícios pelo pecado. Mas no Novo Testamento nós sabemos que Deus envia, em Isaías 53, ele já anuncia o que ele ia fazer. Isaías 53 está escrito, nem ia falar sobre. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si.
E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Em Isaías 53, Antigo Testamento, está anunciando que o Senhor viria e ele ia passar por tudo aquilo que ele passou. Você consegue entender que o Senhor já veio sabendo que morreria por você? Já foi anunciado que o Senhor viria para que nós tivéssemos vida com Ele. Nós somos justificados. Eu vou ler o que está escrito aqui. Justificar um pecador é considerá-lo relativamente justo, é tratá-lo como se assim o fosse, e sem fazer caso da falta de retidão anterior, absolvendo, libertando e pondo-o acima de vários castigos penais, especialmente da ira de Deus e do perigo da morte eterna que merecia pela sua vida injusta passada. Cremos que a justificação é o ato gracioso e judicial de Deus, pelo qual Ele concede pleno perdão de toda a culpa, a remissão completa da pena pelos pecados cometidos e a aceitação como justos de todos aqueles que creem em Jesus Cristo, o recebem como Senhor e Salvador. Mediante a fé no Senhor, nós cremos que nós somos justificados e que está tudo pago. Está tudo pago. Você consegue entender isso? Está tudo pago. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não porque você é bom, mas é porque está tudo pago pelo sacrifício que o Senhor fez naquela cruz. Ele já veio sabendo. Ele já veio tendo um propósito, sabendo que Ele morreria por você, sabendo que Ele faria esse sacrifício, não por alguém redimido e transformado, mas por alguém pecador e carente da graça de Deus. Nós precisamos do Senhor e entender esta palavra, que o Espírito Santo de Deus é o transformador e moldador da nossa vida. Amém? Queria que você fechasse seus olhos. Feche seus olhos. Não olhe aqui para o pessoal. Se conecte com o Senhor e com tudo que foi falado, ministrado, na hora do louvor, na hora dessa palavra, do que o Senhor tem falado com você, antes mesmo de você chegar aqui, dos conflitos internos que estão no seu coração. Entrega ao Senhor tudo o que está no seu coração. Queria que você fechasse seus olhos. Reduzir